Vamos a Jéssica agora? Olha a Cucina aí, gente. Eu quero entender essa história. Olha, mais polêmica na DESO. Depois de ser anunciado o programa de demissão voluntária para funcionários da empresa, agora o sindicato afirma que surge um edital, e eu vi o edital hoje, para a contratação de funcionários terceirizados, quase 160, 150 e alguma coisa funcionários. Nós vamos mais uma vez à sede da DESO, onde está a repórter Jéssica Cruz, para esclarecer para a gente essa situação. Agora, boa tarde para você, Jéssica. Oi, Fábio. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. 166 terceirizados. Essa era a proposta desse edital que chegou nas mãos dos funcionários, do sindicato e que muito preocupa, porque no meio disso tudo também tem um PDV que começa a adesão a partir desta quarta-feira. A gente já conversa aqui com o Joe Igor, ele que é diretor sindical do Sindisan, porque em meio a tratativas, se deparar com um edital de interesse da DESO em ter terceirizados, é um pouco contraditório no mínimo, Joey? Além de contraditório, eu acho que é até um pouco de insensibilidade, né, por parte da direção da DESO. Parece que não há realmente uma preocupação com o psicológico dos empregados. Existe uma massa que está, infelizmente, hoje sem saber como é que será o futuro. E hoje fomos pegos de surpresa com esse edital para a contratação de mão de obra terceirizada, que boa parte atende, inclusive, coincide com algumas atribuições de vários empregados da DESO. Então, assim, se havia um interesse, né, na reestruturação da empresa e no aproveitamento do quadro de pessoal, é um pouco contraditório, tanto esse possível reaproveitamento quanto o próprio PDV em si. Então, assim, nem é estranheza que causa, na verdade, nos causa indignação com a falta de sensibilidade, né, por parte da DESO e do governo do Estado. Agora, com relação ao PDV, a DESO tem aí uma estimativa de reduzir em 7 milhões a folha de pagamento. Vocês acreditam que a adesão vai ser feita por quem? Pelos altos salários ou por aqueles que ganham muito pouco aqui e nem atingiria esse teto? Eu creio que é até difícil falar assim, porque a DESO ela reuniu os gestores na sexta-feira para tratar desse PDV antes de lançar para os empregados. E eu tive a oportunidade de participar dessa reunião e eu percebi o seguinte: a DESO hoje não sabe responder quem são os potenciais aderentes. Por quê? Porque não foi feita nenhuma pesquisa para saber realmente quem é que poderia aderir, já que se fala num número de 7 milhões de economia na folha. Hoje a DESO está arriscada a atingir um número de 300 empregados beneficiados com esse PDV, mas não conseguir atingir os 7 milhões de economia, porque podem sair empregados com um valor de salário mais baixo e com uma expectativa maior ainda de trabalho na empresa. Então, assim, faltou, além de organização da DESO, ao lançar esse PDV, faltou um pouco de sensibilidade, né, de ouvir os empregados e saber realmente quem é que estava disposto a aderir, até para que o PDV fosse mais ou menos atrativo. Mas o único interesse que a diretoria da DESO teve foi de gastar os 120 milhões restantes do valor da outorga, que foi disponibilizado para esse PDV. Não houve uma preocupação de quem seriam os interessados, e sim como seriam gastos os 120 milhões. Agora, eles explicaram como é que vai ser todo esse processo? Tem como simular antes como é que vai ser esse valor que quem fizer a adesão vai receber? Bom, a expectativa é que o portal do colaborador da DESO ele disponibilize uma planilha para fazer a simulação. A partir daí existem uns formulários, né? O empregado ele simula o valor, se for do interesse dele, ele preenche os formulários e entrega no setor pessoal. Não existe mais nada para ser feito, né, Edwin? Em relação a essa proposta de PDV, eu creio que não, porque a empresa ela vai utilizar dos valores que foram disponibilizados da outorga, ou seja, foram disponibilizados 200 milhões, eles vão pagar um empréstimo de 80 milhões que foi feito em janeiro para pagar o incentivo que estava previsto no acordo coletivo. Agora eles querem gastar esses 120 milhões sob pena de ter que devolver o restante para o governo do Estado. E aí o único critério que eles utilizaram foi esse, de utilizar todo o valor dos 120 milhões. Mas a forma como foi utilizado não foi discutido com os empregados. Eu acho que talvez se tivesse feito isso, daria para fazer de uma forma menos traumática,
evitaria inclusive esse estresse do dia de hoje, que foi esse edital para contratar terceirizados, e talvez mais funcionários estivessem mais satisfeitos. Mas infelizmente sensibilidade é o que falta ao governo do estado e à DESO. Você permanece aqui, Joey, porque nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da DESO, o porta-voz Flávio Vieira, inclusive encaminhou para a gente um áudio falando do indeferimento desse contrato para terceirização. Então vamos ouvir aqui, eu vou colocar o microfone bem perto do celular. De fato, foi solicitado à presidência da DESO essa licitação de contratar 160 funcionários terceirizados, mas logo de pronto o presidente indeferiu, negou, não autorizou. Então não procede, tá bom? Esse contrato aí não está valendo porque foi indeferido pelo presidente Luciano Góes. Bom, Fábio Henrique, deu para entender o que foi dito aqui pelo porta-voz. Ele disse que o presidente da DESO, Luciano, fez o indeferimento desse contrato, então, por enquanto, pelo menos, não está valendo essa contratação de terceirizados. Você quer interagir conosco, não é isso? Daria sim, Jéssica. Inclusive eu tenho aqui o edital, por exemplo, encanador são 15 vagas, servente de obra são 40 vagas, aí tem aqui atendente comercial 35 vagas, auxiliar administrativo 20 vagas, auxiliar de manutenção elétrica 5 vagas, enfim, o edital ele foi lançado. Eu queria só saber do sindicato se essa informação que o Flávio acabou de passar para nós e que você repercutiu, se o sindicato já tem conhecimento de que o presidente não autorizou, cancelou este edital e que essa contratação não vai acontecer mais. Com certeza. Joey, o que o Fábio Henrique quer saber, se chegou até vocês também essa informação que foi repassada para a nossa produção através do porta-voz, dizendo que esse contrato, esse edital, ele está suspenso, foi indeferido. Bom, depois que a gente informou que seria feita uma ampla divulgação, o presidente da DESO ele ligou para o presidente do sindicato e informou que a licitação seria suspensa. Mas, na verdade, assim, ela foi suspensa porque gerou mobilização, né? Eu creio que ela não seria suspensa se não tivesse havido essa polêmica toda. Você acha que esse interesse permanece? Eu acho que o interesse permanece. Inclusive, como foi que o presidente da DESO teve essa informação que a gente iria divulgar essas informações? Foi marcado hoje uma reunião do comitê de reestruturação e, infelizmente, a reunião foi desmarcada porque falta agenda, né, para os membros do Estado. Então, assim, não há o interesse dos membros do Estado de participar desse comitê de reestruturação. Então, logo após o adiamento dessa reunião do comitê, foi divulgado esse edital de licitação. E aí no grupo dos membros, eu coloquei que o comitê de reestruturação, né, estava perdendo o objeto, já que o PDV tinha sido discutido fora e que havia, inclusive, um indicativo da DESO contratar empregados através de terceirização, ou seja, estava perdendo o caráter do comitê de reestruturação. O comitê estava servindo apenas para referendar os atos que a administração do Estado e da DESO estavam tomando. E que se fosse caminhar por aquele ritmo, o sindicato estava pensando, inclusive, em esvaziar o comitê, porque não fazia sentido. Muito obrigada, Joey, pelas informações. A gente segue acompanhando esse caso, né, Fábio? Porque é o que parece. Essa história está só começando e precisa de um desfecho, a gente não sabe como é que vai ser, mas existem aí essas possibilidades que assusta quem trabalha aqui, os sindicalistas, e preocupa todo cidadão, porque afinal de contas é o nosso dinheiro também que gira em torno da DESO, da coleta da água, da distribuição da água. Ok, obrigado, Jéssica, obrigado ao representante, o John, representante do Sindisan. Então, para esclarecer, o presidente da DESO determinou, de acordo com a informação de Flávio Vieira, o cancelamento desta licitação. A licitação para a contratação de 166 pessoas terceirizados, ela não irá acontecer, é o que nos informou o Flávio Vieira. E não tinha muita lógica. Você abre um PDV hoje, amanhã contrata 160 pessoas, fica mais ou menos claro de que você quer se livrar dos concursados
para botar contratados que você tira e bota a hora que quiser e bem entender. 12 horas e 20 minutos.